Chegou mais um daqueles lançamentos polêmicos que a galera já fica assim, com fogo nos olhos pra falar mal antes de chegar. Uma adaptação de um jogo de novo, uma adaptação de uma franquia já muito amada pelos fãs e que veio com 8 episódios novíssimos, produzidos pelo mesmo cara que trouxe vida à série de animação Castlevania, e se isso é uma notícia boa pra você ou não, eu não sei, mas esses 8 episódios já abrem com muito gore, violência na sua cara, um certo humor mesclado à narrativa que não espera tomar fôlego pra já começar com a ação desenfreada em 8 episódios quase ininterruptamente. 8 episódios são o suficiente para apresentar o universo de Devil May Cry, de Dante, um dos caçadores de demônio mais amados pela cultura pop. Será que faz jus a ele, a sua história, aos games? E será que precisa ser tão semelhante aos games assim? Vim aqui comentar todas as minhas impressões desses 8 episódios de Devil May Cry, a nova série de animação da Netflix, sem muitos spoilers da história, então se você ainda não assistiu, vem comigo para saber o que talvez, segundo a minha opinião, você pode esperar. Oi! Eu tava bastante ansiosa pra assistir Devil May Cry porque eu achei que o trailer já tinha me empolgado o suficiente, mas confesso que não tinha tantas expectativas, nem pro bem, nem pro mal. Eu estava como uma página em branco, tranquila pra ver o que a Netflix tinha pra me entregar. Realmente, a produção é de Adi Shankar, o mesmo que trouxe vida a Castlevania como animação, uma série que eu tive comentários de altos e baixos ao longo de toda a narrativa das 4 temporadas, mas num geral eu gostei. Mas eu sei que muitas pessoas não, porque mudou muita coisa do jogo, porque acrescentou fatos, trouxe personagens, mudou outros, e esse mesmo cara pegou o Devil May Cry. O que pode sair disso? Olha, pra mim isso não era um problema, porque eu sinceramente acho que quando a gente adapta uma história de um game, mesmo Devil May Cry que já tem uma lore expandida, não necessariamente o que a gente precisa ver ou o que vai funcionar muito bem, especialmente com o público novo, é pegar um copy-paste e colocar exatamente o que era nas cutscenes do jogo nas telas com animação. Tudo bem adaptar, tudo bem mudar. O que importa pra mim é a gente analisar a animação como um todo e pensar, ela funciona? Ela funciona pra você que é fã, mas sobretudo ela funciona pra qualquer um? Na minha opinião, especialmente pra qualquer um, pra quem não conhece a história de Devil May Cry, funciona e funciona muito bem. A gente já entra no negócio de comparar, de fã e tudo mais. Se você tá com ódio, detestou, pode colocar aqui embaixo sua opinião, mas respira e vamos falar da animação isoladamente primeiro. A animação é do estúdio Mir, que, por exemplo, mais recentemente trouxe uma animação de The Witcher, ou também produziu A Lenda de Korra, de Avatar, e o estúdio Mir trouxe uma boa qualidade no que entregou, especialmente no episódio 6, mas a gente já fala de episódio 6, que eu acho que vai ser o mais comentado e elogiado por aí. Agora, num geral, Devil May Cry é uma história que desde o primeiro momento apresenta luta, e apresenta muita violência. Sangue pra lá e pra cá, e até alguns closes em gore mesmo, sabe? Do corpo ali por dentro, as tripas, vamos dizer assim. Não há censura, pelo menos não há censura no que eles mostram, então se você gosta desse tipo de visceralidade, Devil May Cry, a animação entrega muito bem. A animação também não perde tempo pra te apresentar quem é o vilão. Logo no começo, você conhece o personagem chamado de Rabbit, ou Coelho. Esse personagem, ele é do universo de Devil May Cry 3 e não é. Ele aparece numa prequel no mangá, mas ele não foi de forma alguma tão trabalhado como a animação fez, e eu acho que isso deu liberdade pro Adi Shankar, para os roteiristas, trazerem uma visão mais aprofundada sem precisar se basear tanto num material já bem trabalhado dentro do jogo. O vilão, ele não é necessariamente tão diferente. A sua premissa, a sua motivação é muito parecida com de tantos outros vilões que acabaram corrompidos por causa da maldade alheia, por causa de como o mundo os tratou, e eles acabaram jogando sua raiva de maneira desproporcional. Não é como se a gente jamais tivesse visto isso em qualquer outro lugar, mas tanto pelo fato dele ser um coelho, que lembra, por exemplo, a história de Alice no País das Maravilhas, tanto pelo mistério que vai o seguindo ao longo de quase toda a narrativa até o fatídico episódio 6, ele acabou sendo sim uma figura icônica que, principalmente pela sua voz na versão original em inglês, que foi a que eu assisti até agora, mas vamos lembrar que também tem versão dublada que eu ainda não pude conferir, mas na versão original, a voz, a narração, a presença dele trazia uma força, um poder que colaborou bastante para ele ser aquela figura que passava medo.
Então era um vilão que parecia sempre estar um passo à frente, que sempre tinha todas as cartas jogadas para que tudo fosse de acordo com o seu plano. Então, por mais que ele não fosse tão fora do clichê, isso não era um demérito, porque ele funcionava muito bem dentro do roteiro para trazer imprevisibilidade, ou quando era previsível, para parecer que ele comandava tudo e colocava os heróis dessa história aquém, abaixo, com um nível de dificuldade a mais. O que é importante porque a gente conhece Dante, o personagem principal, ou protagonista, e ele já é apresentado como um cara muito forte. Terrivelmente forte, que se regenera muito rápido. Existe toda uma questão da animação trazer aos poucos os detalhes de por que ele é diferente de um humano comum, e adicionando o fato de que ele não é tão organizado estrategicamente assim, o que traz também a camada de humor do personagem muito bem na animação. Ele faz as coisas muito por impulso, pelo estilo, pelo jeito que ele sabe lutar, e nem sempre isso é a melhor maneira possível de se vencer um conflito. E isso faz com que, junto do personagem vilão ser muito bom, a trama não siga um caminho tão óbvio. A história vai ascendendo, os perigos também, e tudo é resolvido ao fim, por mais que haja uma ponta um gancho muito grande para uma segunda temporada. Ele apenas deixa aquele gosto de quero mais. A narrativa é autossuficiente e isso é muito bom. Como não podia ser diferente de Devil May Cry, eles trabalham bastante as músicas, especialmente na hora das lutas. Então tem muito rock, muita guitarra, muito metal, muita música para trazer aquela potência em cada uma das cenas de ação, o que colabora e muito para a coisa ficar ainda mais animada e interessante, na minha visão pelo menos. E como é uma obra da Capcom, com a autorização da Capcom, eles tomaram a liberdade de também inserir alguns easter eggs que não são canônicos de Devil May Cry, mas que fazem aquela coisa para os fãs da Capcom apontarem e dizerem: olha, tem ali um Shoryuken no fundo com Street Fighter, ou o Dante comentando de maneira completamente trivial que ele já foi em Raccoon City, ou sei lá, um Mega Man na frente do carro. Simplesmente para você olhar, reconhecer como fãs dessas obras, desses games, e dar aquele gostinho para você encontrar detalhes escondidos. Só. Não adiciona nada na história, tampouco prejudica. Eu acho legal porque eu pude reconhecer, conheci as obras que estavam sendo citadas e é só fanservice. Existe um único ponto e conflito a ser resolvido em 8 episódios, o que é bom, porque assim a narrativa não se perde. Você conhece quem é o vilão, você leva um tempo para entender qual é o seu propósito, existe o Dante que te é apresentado quase de maneira espontânea. Aos poucos recebemos mais informações sobre ele, não é excessivamente trabalhado, não há um subtexto tão profundo, ou seja, não é um personagem que vai ser trabalhado em camadas, aprofundado, não, mas eu acredito que pro tom da história é o suficiente para você gostar dele e torcer por ele, e Dante é absolutamente carismático. Ele é engraçado, como eu disse, ele é bom de luta, ele tem tiradas muito boas, ele tem uma presença em tela que, junto de uma animação que é devidamente fluida como precisava ser pro estilo de animação, pro estilo de história que aqui estamos vendo, pronto, é o pacote perfeito para esse ser um dos melhores protagonistas da temporada, sem dúvidas, para mim. A temática de humanos e demônios, a premissa de que esse é um universo que já foi unido, o dos seres humanos, ao Makai, que é o reino dos demônios. Makai é um nome que a gente que vê anime já ouviu trocentas vezes, né? A barreira que divide os mundos, como ela foi criada, por que há aqueles que querem que ela seja destruída, como ela seria destruída, por que isso tem conexão com o protagonista Dante. Essa divisão entre humanos bons e demônios ruins, será que isso é sempre assim? Esses questionamentos que existem em várias outras obras, sobretudo aquelas que vêm de origem japonesa, como é o caso de Devil May Cry, tudo que a gente já conhece, mas eu acho que é suficientemente bem tratado dentro desses 8 episódios, sem perder o foco da narrativa e apenas acrescentando discussões que são importantes para que algumas cenas sejam ainda mais dramáticas, para que algumas mortes sejam ainda mais impactantes, para que pensamentos de alguns personagens sejam ainda mais relevantes. Como contraponto a Dante, como um grande poder da humanidade, nós temos a organização Darkcon, que é uma organização controlada na animação, sobretudo pelo vice-presidente, em que há caçadores de elite, caçadores de demônios. Essa organização, que ao longo de vários anos, consegue caçar aqueles demônios que passam por algumas aberturas que eventualmente surgem na barreira que divide o mundo dos humanos do Makai. E dentro da Darkcon existe um destaque para a personagem Arkham, ou Mary, ou como ela é chamada depois, mais pro final
da animação pelo Dante de Lady, nome que muitos dos fãs dos jogos vão reconhecer bastante. A Lady também tem passado, construção modificada, não é um copia e cola dos jogos, mas eu acho que o passado dela foi muito bem trabalhado, até porque ele foi um paralelo com o passado do vilão, exatamente no episódio 6. E o episódio 6 é o que talvez vai convencer grande parte do público, ou aqueles que não estão convencidos ainda depois de assistirem 6 episódios, o que eu acho difícil. Eu acredito que Devil May Cry, a animação, entrega bastante e convence até antes disso, tá? Nos 5 primeiros episódios eu já estava completamente envolvida, mas é no 6º que nós vemos esses dois passados ligados, e quando a gente fala de passado do vilão, é um extremo oposto ao que a gente vê nesse mesmo episódio do passado da Lady. O passado dela no mundo dos humanos, ou qualquer cena que a gente vê em flashback no mundo dos humanos, numa paleta desaturada, praticamente sem cor. Quando a gente vê o passado do vilão lá no Makai, o traço muda completamente. É um traço 2D, extremamente desenhado, colorido, muita saturação, como se aquilo fosse uma visão de uma criança de um mundo mágico, e isso combina com o que está acontecendo em tela e para trazer a percepção do vilão dentro daquela história, as suas razões, os seus propósitos, que eu não quero trazer spoilers nesse vídeo aqui, mas combina muito bem para explicar o como tudo aquilo era de extrema importância para ele. Então não só é um episódio, um flashback que a gente tem uma técnica apurada, uma visão estética diferente, uma animação sensacional, então, objetivamente, de maneira técnica, há muito que se elogiar, mas isso combina muito bem com o que está sendo dito. E isso, pra mim, é o mais valioso quando a gente tem uma boa animação. Não é simplesmente você mudar o estilo e dizer, olha como eu sei fazer algo legal, bonito, que funciona super bem, me elogiem. Não. O legal, ou pelo menos pra mim, o principal, é quando você tem essa animação mudando por um motivo muito específico, funcionando em tela porque casa com o propósito do que está sendo explicado daquele personagem. E aqui, pra mim, foi exatamente isso que aconteceu. O episódio 6 é o suprassumo de Devil May Cry, é onde a animação mostra que não tá ali apenas mexendo uns bonequinhos e trazendo ação com sangue, braço pra lá, gore, não. É uma história que quis trazer uma discussão, que ainda que já tenha sido batida, muitas vezes falada em outros contextos, em outras ficções, funciona por si só dentro dessa esfera, desses 8 episódios, dessa primeira temporada de Devil May Cry, e de novo, convence. Se não convencia apenas em roteiro, chega nesse episódio e convence no sinestésico também. Na arte, na música, toda a entrega de um episódio que, aliás, quase não tem fala. O episódio 6 mostra 2 flashbacks paralelos e quase até o final não há uma fala, e como é o episódio mais expressivo de todos, sem precisar ter uma linha durante quase toda a sua duração. Sensacional. E então, quando esses 2 flashbacks no episódio 6 colidem, nós temos finalmente a grande explicação dos propósitos do personagem vilão, do Rabbit, de como ele se linka também a Arkham, ou a Mary, a Lady, a própria organização da Arkham. E nesse ponto da história, a gente já vai mesclar todos aqueles conceitos de bonzinho, malvado, quem tá certo, quem tá errado, quem pode ou quem não pode se dizer herói dentro desse contexto. E sobre herói, eles trazem uma mitologia muito interessante sobre o tal cara Esparda, que seria braço direito de Mundus, que é o rei demônio lá do Makai, de como esse cara, isso é revelado no começo da história, tá? Ele se virou contra o Mundus, que queria dominar os seres humanos, e criou essa tal barreira que agora divide ambas as existências. Temos flashbacks pontuais do passado trágico de Dante, sobre seu irmão, sobre sua mãe, sobre ele ser um lobo solitário e por quê. E mesmo que haja um drama, que haja peso em diversas das cenas, diversas das histórias dos personagens, eles não perdem o humor. Então é algo que, ao mesmo tempo que é denso, também é divertido. É dramático, mas também é engraçado. E esses subgêneros vão se casando, transitando sem brigar, sem colidir de maneira que não combine. E por isso, pra mim, em 8 episódios, passa muito rápido, foi extremamente divertido, e aí a gente chega no ponto, tem a ver com o jogo? Tem a ver. Tem personagens inspirados no jogo, o protagonista é do jogo, o estilo, a roupa, o design, lembra muito, é claro que com todas as liberdades de adaptação, porque é uma animação, não é jogo, mas a qualidade de entrega técnica tá muito boa, a qualidade de áudio, trilha sonora tá excelente, e um gancho que eu não vou contar pra vocês,
mas tem a ver ali com linhagem de Dante, coisas do seu passado, alguém, um personagem que a gente sabe que vai aparecer a qualquer instante, ele surge naquele fim, estilo lá de Shankar em Castlevania mesmo, pra você falar, quero uma segunda temporada. Pelo menos pra mim, deixa um desejo de segunda temporada, sem sombra de dúvidas, mas não é o jogo. Não é exatamente igual. Muda coisas? Sim. Toma liberdades diversas. Tem um clima que eu acho que deveria ser de Devil May Cry, mas é uma adaptação. Melhor, é uma história inspirada em, baseada em, mas que segue seus próprios caminhos. E a tendência, como aconteceu em Castlevania, se tiverem outras temporadas, é que cada vez mais, apesar de easter eggs, inserções de coisas dos jogos e tudo, que haja cada vez mais mudanças, porque essas coisas são como efeito borboleta. Você muda um pouquinho aqui atrás, você vai tendo que mudar progressivamente, daqui a pouco a história praticamente anda sozinha. Isso é ruim? Na minha visão, não. Porque além de você já ter os jogos e eles continuarem aí bonitinhos pra você rejogar e ver todas as questões da lore que vão se confundindo dentro de Devil May Cry, você ainda vai ter um material de animação pra fãs que não são os dos jogos, e que podem eventualmente gostar, comprarem e jogarem. Geralmente esse movimento contrário acontece bastante. E sejamos justos, para as pessoas que não conhecem a história, é um excelente material. É um material que entrega exatamente o que as pessoas procuram, em geral, hoje quando vão assistir uma animação. O que muitas dessas pessoas estão procurando, e por pessoas eu digo especialmente o público adulto, ou pelo menos ali jovens adultos, são animações que tratam desses temas um pouco mais sérios. São animações que, apesar de terem comédia e aquela diversão, entretenimento, que trazem algo um pouco mais visceral, um pouco mais dramático, graficamente e ou não. E Devil May Cry, pra mim, acerta exatamente nesse público, o público jovem adulto, o público que quer uma história visualmente e narrativamente mais pesada, mas não quer abandonar todas essas figuras e alegorias de demônios, de certo ou errado, bonzinho ou mal, de como essas coisas se mesclam numa zona cinzenta, e vão ter tudo isso num prato cheio. E se você se contentar como fã dos jogos em ter alguns easter eggs e algumas coisas daquele universo readaptadas, você vai conseguir aproveitar. Agora, se você é daqueles que quer extrema fidelidade, que cada coisa que muda, que cada coisa que sai, que cada coisa que adiciona você sofre, você sempre vai sofrer com esse tipo de adaptação, a não ser que seja algo extremamente fiel. E às vezes, quando é extremamente fiel, não é um bom resultado por si. Então, nem sempre você consegue o equilíbrio das duas coisas. A gente tem que ver o copo meio cheio. E pra mim, um copo meio cheio é Devil May Cry é uma excelente animação, uma excelente estreia, pra mim uma grata surpresa e algo que eu recomendo pra todo mundo. Desde que você não seja tão implicante com adaptações. E se você é público novo, zerado, não conhece nada, vá assistir. Você vai amar o Dante. É um dos melhores personagens que você vai ver como protagonista. Ele tá sensacional e acredito que em novas temporadas ele vai ter, até por causa do gancho do episódio 8, mais tempo de ter o seu passado, o seu subtexto, suas motivações explicadas. E para isso a gente precisa de continuação. O que eu espero que venha com o teórico, espero, ansiosa pelo sucesso dessa primeira temporada, para que o material não acabe por aqui. Mas essa é a minha visão, é o que eu achei de Devil May Cry da Netflix. Aqui embaixo eu quero saber de você. Discorda de mim? E sei que muitos de vocês vão discordar. Coloque aqui embaixo, por favor, os seus motivos, gostando ou não. E se você assistir depois desse vídeo aqui, por favor, volte e me conte o que você achou, se você concorda comigo ou se pensa uma coisa completamente diferente. Não esqueça de se inscrever nesse canal para acompanhar novos vídeos. Tem outros animes dessa temporada pra gente comentar, ou já estou comentando aqui também. Então dê uma olhada na playlist, se gostar, se inscreva para acompanhar tudo que sai por aqui. E a gente se vê, espero eu, nos próximos vídeos.